Um novo RPG de ação em primeira pessoa acaba de chegar no Game Pass, prometendo um mundo vasto, combates mágicos intensos e uma história cheia de escolhas e consequências. Mas será que a Valve entrega tudo isso mesmo? Ou estamos diante de mais um RPG genérico que será esquecido em poucas semanas? Salve rapaziada, eu sou Lucy e hoje vamos mergulhar fundo nesse mundo, analisando todos os aspectos do jogo para descobrir se a Valve realmente vale seu tempo. Então já deixa o like e bora pro vídeo. Avowed é o novo RPG da Obsidian Entertainment, o estúdio por trás de Pillars of Eternity, Fallout New Vegas e The Outer Worlds. O jogo se passa no mesmo universo de Pillars of Eternity, no mundo de Eora, mas com uma grande mudança. Dessa vez, ao invés da visão isométrica clássica, a gente tem uma experiência totalmente em primeira pessoa, mais próximas de jogos como Skyrim e Oblivion. A proposta inicial parecia muito promissora, um mundo vasto para explorar, um sistema de magia dinâmico e uma gameplay recheada de escolhas e consequências, ou seja, tudo que a gente espera de um grande RPG moderno. Mas será que a execução conseguiu alcançar essa ambição? Cola comigo que a gente vai descobrir. E no quesito exploração, a Valve até que vai bem. O jogo oferece várias áreas disponíveis para explorar, com biomas distintos e locais que à primeira vista parecem cheios de segredos. Além disso, existem missões secundárias e específicas que funcionam como uma espécie de caça ao tesouro, incentivando o jogador a sair do caminho principal e investigar cada canto do mapa. Esses desafios adicionam um elemento extra de curiosidade, fazendo com que a gente queira se aventurar fora da rota convencional. No entanto, apesar desses incentivos iniciais, a exploração de Avowed acaba sofrendo de um problema clássico em muitos RPGs modernos, a falta de recompensas realmente impactantes. Muitas vezes você se esforça para explorar uma caverna escondida ou desvendar um caminho até uma ruína misteriosa, apenas para encontrar uma pilha de loot genérico, como poções, moedas ou equipamentos que nem sempre são melhores do que os que você já tem. Esse tipo de recompensa pouco significativa enfraquece a sensação de descoberta, fazendo com que depois de algumas tentativas frustradas, o jogador simplesmente pare de se importar em desviar da rota principal. Outro ponto que limita a exploração é a forma como o design do mundo foi estruturado. Diferente de um Skyrim, onde você pode sair andando na direção que quiser e descobrir locais de forma totalmente orgânica, a Valve adota um estilo mais segmentado, onde cada área é conectada por transições de tela e carregamentos. Isso dá ao jogo uma sensação de mundo dividido, em vez de um mundo realmente vivo e interligado. Por mais que as áreas sejam visualmente bonitas e bem construídas, essa estrutura fragmentada acaba quebrando a imersão da exploração e tornando a jornada menos fluida. Outro fator que contribui para essa sensação de exploração pouco recompensadora é a previsibilidade dos eventos dentro do jogo. Com o tempo, você percebe que muitas das atividades secundárias seguem um padrão repetitivo. Vá até um ponto do mapa, mate alguns inimigos, colete um item e retorne para o NPC que deu a missão. Essa falta de variedade nas descobertas torna a experiência menos empolgante e reduz a sensação de estar verdadeiramente desbravando um mundo rico e misterioso. No fim das contas, a Valve acerta ao oferecer um mapa relativamente grande e algumas mecânicas que tentam incentivar a exploração, mas peca ao não garantir que essa exploração seja de fato recompensadora. A sensação de descoberta se perde quando o que encontramos não faz a diferença na nossa jornada. Tá, mas agora vamos falar da história. A história começa com uma ideia interessante. Você é enviado do Império de Aedir, enviado para investigar a Praga dos Sonhos, uma doença misteriosa que destrói a mente e corrompe os corpos. O primeiro problema surge na forma como a história é contada. Os diálogos são longos, cansativos e extremamente entediantes. Cada NPC parece um professor universitário desesperado para despejar séculos de história e cultura no colo do jogador. A cada conversa, palavras destacadas em azul aparecem, indicando termos e eventos importantes do mundo. Mas a questão é, por que eu deveria me importar com isso? A diferença entre construir um mundo rico e tornar o jogo um mar de informações sem vida está na forma como essa lore é apresentada. Jogos como The Witcher 3 e até mesmo Skyrim
também possuem narrativas densas e cheias de detalhes, mas conseguem envolver o jogador sem depender apenas de diálogos enormes e cansativos. Em The Witcher 3, por exemplo, você se importa com a guerra entre Nilfgaard e os Reinos do Norte, não porque um NPC te explicou por meia hora, mas porque você vê os efeitos desse conflito no mundo ao seu redor. Cidades devastadas, refugiados pedindo ajuda, guardas patrulhando as ruas com desconfiança. Em Avowed, essa construção de mundo é mal feita, forçando o jogador a ler e ouvir ao invés de ver e viver a história. Ah, e também tem aquela voz que fica na nossa cabeça, um tipo de entidade misteriosa que fica sussurrando enigmas e charadas sem sentido ao longo do jogo. A ideia no começo até parece interessante, mas rapidamente se torna repetitiva e extremamente irritante. Aqui, essa entidade não agrega muito à narrativa, ela não contribui para o mistério nem cria um vínculo emocional com o jogador. Dessa forma, acaba ficando uma coisa meio sem graça com o tempo e às vezes acaba só atrapalhando do que realmente ajudando. E aí temos os personagens da nossa equipe, que deveriam ser o coração emocional da jornada. Em um RPG, a equipe é essencial para a imersão. Personagens memoráveis fazem com que a gente se importe mais com as escolhas e com o mundo ao nosso redor. Mas em Avowed, a maioria dos companheiros são completamente esquecíveis. A única exceção é o Kai, que pelo menos consegue ser um pouco mais carismático e ter um desenvolvimento menos forçado. Já o resto, personalidades rasas, reações superficiais às suas escolhas e uma sensação constante de que suas ações não têm impacto real na forma como eles te enxergam. Você pode trair seus ideais, destruir tudo o que eles amam e no dia seguinte eles agirão como se nada tivesse acontecido. Isso acaba matando a imersão do jogo, tornando as relações artificiais e sem peso. Ah, e a gente também tem a progressão. A progressão de personagens em um RPG deve ser um processo de crescimento natural, mas a Valid acaba optando por um sistema artificial que restringe a liberdade do jogador. O maior exemplo disso é o sistema de níveis de equipamento. Cada zona do jogo tem um nível implícito de poder, e se seu equipamento não estiver no padrão exigido, você será severamente punido. Se sua arma estiver em um nível abaixo do recomendado, seu dano será reduzido em 35%, e os inimigos se tornarão verdadeiramente esponjas de vida. 2 níveis abaixo, boa sorte, porque você praticamente não vai causar dano nenhum. Isso acaba obrigando o jogador a grindar de forma artificial, não por prazer, mas por necessidade. E para piorar, o jogo tem uma economia desequilibrada. Encontrar materiais de upgrade pode ser um pesadelo, e vendedores nem sempre oferecem itens úteis quando você mais precisa. Tá, mas vamos falar do combate. O combate de Avowed tenta trazer aquela pegada frenética e envolvente que a gente espera de um RPG de ação. E de certa forma ele até consegue. Você pode combinar armas, feitiços e habilidades para criar seu próprio estilo de luta, o que deixa tudo mais dinâmico. Quer ser um guerreiro brutamontes que parte para cima com uma espada de 2 mãos? Ou prefere usar uma magia e explodir tudo de longe? Também dá. Você tem a opção de diversificar bastante o seu estilo de jogo. O jogo te dá liberdade para brincar com essas combinações, o que no começo acaba sendo bem divertido. Só que nem tudo funciona de forma tão prática. O combate, apesar de ter uma base promissora, acaba sendo meio travado e sem muito impacto. Os golpes não passam aquela sensação de peso, sabe? Você acerta os inimigos, mas muitas vezes parece que tá batendo em um boneco de treino, porque a resposta visual e sonora não é tão satisfatória, e às vezes as animações acabam sendo um pouco repetitivas demais. Mas outro problema é a IA dos inimigos, que às vezes parece meio desligada. Eles não são tão estratégicos ou desafiadores quanto poderiam ser. E muitas lutas acabam se resumindo a desviar e bater sem muita variação. Isso faz com que depois de um tempo, o combate pareça um pouco sem graça, porque você percebe que pode vencer a maioria dos encontros sem precisar pensar muito. É só literalmente ir pra cima e bater.
Além disso, o jogo não traz tantas opções de movimentação e esquiva, o que deixa tudo um pouco mais engessado. Se você vem de jogos como Elden Ring ou The Witcher 3, onde o combate é fluido e cheio de nuances, pode sentir que a Valve é um pouco básico nesse quesito. Não me entenda mal, não é que o combate seja ruim, ele só não evolui tanto ao longo do jogo. A variedade de magias e armas ajuda a manter as coisas mais interessantes por um tempo, mas depois de algumas horas, você pode começar a sentir que já viu de tudo que ele tem para oferecer. Com alguns ajustes na IA do inimigo, eles poderiam resolver isso muito facilmente, diversificando mais a forma como eles reagem a determinado estilo de luta do jogador. Mas pra concluir, rapaziada, é um jogo que dá sim pra se divertir. E o fato dele estar incluído no Game Pass torna ele bem mais acessível. Mas se você tá esperando uma experiência super desafiadora, eu sinto lhe informar, mas a Valve acaba sendo bem medíocre. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal que vai me ajudar muito. Essas aqui foram apenas as minhas opiniões, tá, sobre o jogo. Se você realmente gostou do jogo, pode deixar a sua opinião aí embaixo. Fique à vontade aí para comentar qualquer coisa nos comentários. E muito obrigado por ter chegado até aqui. Valeu e até a próxima.